Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Louvamos a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede, na verdade. Dia de bênção, dia que o Senhor nos fez para que alegrássemos na Sua presença, para que pudéssemos regozijar e desfrutar do Seu bem, da Sua bondade, na verdade. E eu quero esse dia, mais uma vez, fazer aquela oração poderosa sobre a sua vida. E hoje eu quero orar para que Deus possa ouvir a tua oração, a tua prece. Às vezes parece que a gente fala com Deus, pede, clama, ora, busca, coloca nossas preces nas mãos do Senhor e parece que às vezes Deus não responde. A gente sente que estamos muitas vezes perdendo tempo, a nossa alma começa a achar que a gente está gastando um tempo desnecessário. Mas eu quero te dizer, Deus escuta a oração, viu? Deus está atento às nossas orações. Ele escuta cada uma das nossas palavras e Ele escuta as suas preces todos os dias. Tá bom? Não se esquece disso. Deus está sempre atento. Mas antes que eu compartilhe o texto do Salmo 4 que nós vamos ler hoje para nossa meditação, eu queria te lembrar, se você não for inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, clica aí no sininho para ser notificado e principalmente compartilhe essas orações com aquelas pessoas que estão angustiadas, desesperadas, precisando de ajuda ou de um conselho da parte de Deus. Compartilha, porque o Senhor vai estar abençoando as vidas delas, tá bom? Lá no Salmo 4, então, o capítulo 4 de Salmos, eu quero ler apenas o versículo 1, vai dizer assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Lindo o texto de Salmo 4, onde o rei Davi aqui está expressando o sentimento da sua alma, Muitas vezes, e nós estudamos um pouquinho a palavra do Senhor, a gente percebe que o rei Davi foi um rei muito perseguido. Ele passou por muitas lutas desde a sua infância. Desde a sua infância ele foi rejeitado pelos seus irmãos, os seus pais também o rejeitavam. Ele era aquele menino abandonado, largado, deixado de lado, era o menor da casa, como diz o texto. Ninguém dava valor a ele, porque ele era um garoto simples. Mas Deus o amava, Deus já o havia escolhido no ventre da sua mãe. Deus estava simplesmente preparando Davi em meio dessas situações adversas que ele experimentava para poder ser um grande rei, um grande governador da nação. Deus preparou todos esses momentos aí para levar Davi a uma status de rei no futuro. Só que para isso Deus tinha que trabalhar com o coração de Davi. E um dos trabalhar do coração de Davi, Deus tinha que ensinar ele a lidar com angústias, lidar com os problemas, lidar com os inimigos. Porque ele ia ter muito isso no reinado, angústias, problemas, inimigos que não ia faltar nunca. Então Davi estava passando por isso. Ele estava passando um momento de angústia por causa dos inimigos que estava enfrentando. E esses inimigos estavam se multiplicando cada vez mais contra ele. E ele vai orar a Deus, vai clamar a Deus, pedir socorro, pedir ajuda. Por que ele vai fazer isso? Porque Davi sabia, já tinha aprendido já desde a sua meninice, que Deus escuta a oração. Deus escuta nossas preces. Ele está sempre atento para aquilo que nós oramos a Ele, para aquilo que nós falamos com Ele. Deus está sempre atento. A palavra de Deus fala que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. E nem o braço dele não está oculto ou recolhido para que não possa abençoar. Pelo contrário, Deus está com os ouvidos atentos à oração do povo dele. Deus está com os seus olhos observando quando nós nos ajoelhamos, nos prostramos diante dele e vamos clamar, pedir socorro, pedir ajuda em alguma coisa. Deus está sempre ouvindo a nossa oração. E eu quero que você entenda isso nesse dia, que você possa compreender, por mais que pareça que quando você ora, que quando você busca, que quando você clama a Deus por socorro e parece que nada acontece, parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus fez silêncio para você, virou as costas para ti, não se engane, não deixe o diabo colocar esse pensamento no seu coração, não. Não deixe o diabo te enganar a sua mente. Pelo contrário, Deus está permitindo isso acontecer para que você aprenda a lidar com angústias, para que você aprenda a lidar com inimigos, para que você aprenda a entender que Deus sabe trabalhar no momento do silêncio. É na hora que Deus está trabalhando, é o momento que nós precisamos fazer silêncio.
Quando a gente está muito agitado, muito angustiado, muito desesperado, querendo que aconteça, que faça, que tudo se resolva, Deus não tem como agir, Deus não pode agir, porque a gente está na frente, a gente está no controle, a gente está querendo fazer a coisa acontecer e Deus não pode agir. Mas quando a gente descansa no Senhor, porque falamos com Ele, expressamos a Ele a nossa angústia, o nosso problema, clamamos a Ele por socorro e a gente descansa confiando que Ele vai fazer, a gente silencia e deixa Deus então falar, deixa Deus então agir. O grande segredo de Davi, que ele aprendeu na vida, é que ele aprendeu a clamar a Deus e ficar calado quando Deus vai trabalhar. Ele aprendeu a buscar em Deus a solução para os seus problemas e quando Deus começar a agir, Davi não interferir. Não interferir com nenhuma atitude, nenhuma palavra, deixar Deus trabalhar. E é maravilhoso quando a gente entende isso na palavra de Deus, porque isso nos ajuda e nos conforta. Porque a gente começa a compreender, começa a experimentar que verdadeiramente Deus responde às orações. Deus responde o nosso clamor. E agora uma coisa que a gente precisa entender é, e isso Davi praticava muito, porque ele sabia muito bem como Deus era, a gente precisa primeiro entender que Deus ouve oração, e depois precisamos compreender que Deus também responde a oração. Ele não apenas ouve, mas ele responde. Só que ele responde quando nós paramos de falar. Não tem como conversar quando outra pessoa está falando ao mesmo tempo. Ninguém consegue se entender. É necessário que um fale e o outro escute. Então, ore a Deus, clame a Deus, busque a Deus, fala com Ele, expressa a Ele as suas necessidades e depois deixa Deus responder. Deixa Deus falar, dê tempo para Deus falar, dê tempo para Deus agir. Outro segredinho que Davi aprendeu ali é que Deus concede os nossos pedidos que são feitos na oração. Não há motivo da gente orar se a gente não tem expectativa de receber aquilo que estamos pedindo. Por isso que toda oração feita com fé, como diz Tiago, ela é respondida, ela é concedida, porque Deus olha a sua fé, vê que você confia, crê nele e por isso está pedindo, e ele no momento certo vai conceder o seu pedido. Outra coisa que Davi entendeu ali é que Deus não só ouve as nossas orações, não só nos abençoa e nos dá o que nós pedimos, mas como também Ele nos abençoa enquanto estamos orando. E é maravilhoso a gente ver a bênção de Deus vindo sobre a nossa vida quando a gente está no momento de conversa com Ele, num bate-papo gostoso com o papai. Porque aí Ele vem e nos abençoa porque Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que a gente está sentindo. Ele sabe as aflições que a gente está passando e sabe o quanto a gente espera dele um socorro, uma ajuda, um solucionar de problema que para nós é impossível. Deus nos abençoa. Ele nos abençoa não somente com aquilo que a gente está pedindo, mas nos abençoa em todas as áreas. Até em coisas que a gente não está pedindo, mas que precisamos, Deus abençoa também. Deus concede a sua bênção de forma abundante sobre as nossas vidas. E esse é um segredo que Davi aprendeu no meio das angústias, no meio das aflições. Então não fique preocupado quando vier angústia, vier aflição sobre a sua vida, vier problema, ou levantar inimigos contra você, porque às vezes vai levantar inimigos com motivos e vai levantar muitos inimigos sem motivo algum, sem nenhuma razão. Simplesmente a pessoa se tornou seu inimigo. Não se preocupa com isso, não reclama com Deus a respeito disso. Pelo contrário, glorifica a Deus e fala assim: eu quero te louvar, ó Pai, por todas as coisas, porque eu sei que o Senhor está ao meu lado e tudo isso é para o meu bem, para o meu crescimento, para que eu venha a amadurecer e experimentar sobrenatural da parte do Senhor. Tá bom? Entenda isso, guarda isso no seu coração e descansa no Senhor e confia nele. Tudo que você pedir a Deus em oração, Ele está ouvindo para te conceder. Tudo que você clamar a Deus, seja buscando socorro ou seja buscando auxílio, o Senhor está ouvindo e Ele vai te conceder. Ele vai te responder na hora certa, Ele vai te socorrer na hora certa. Na hora certa, Ele vai conceder a bênção da prece que você está fazendo a Ele, tá bom? Então confia no Senhor, porque Ele está ao seu lado e vai te guardar, tá bom? Vamos orar um pouquinho, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero pedir ao Pai em favor dos meus irmãos que estão ouvindo, Senhor, essa oração.
que estão ouvindo esta mensagem. Pai, muitos deles, ó Pai, nesse momento pode ser que estejam, Senhor, angustiados, desanimados, Senhor, decepcionados às vezes, porque têm orado, têm buscado, têm clamado, têm colocado as preces deles aos teus pés, Senhor, pedido de Ti resposta, solução para os problemas que estão enfrentando, e às vezes, Pai, parece que a solução não vem, o problema não é resolvido, a resposta não chega, Senhor. Talvez, ó Pai, alguns deles estejam passando pela experiência de Daniel, Senhor, que teve que orar por 21 dias intensivo, incessante, porque existia no mundo espiritual uma batalha espiritual com demônios, príncipes da Pérsia, lutando ali, impedindo que o seu anjo trouxesse a resposta. Deus, em nome de Jesus, nessa hora eu quero te pedir, Senhor, faça como o Senhor fez lá com Daniel. Manda, Senhor, o anjo de guerra para lutar a favor dos teus filhos, para que a resposta do mensageiro possa chegar, ó Pai, para que a tua palavra, a tua bênção possa chegar na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, repreende o mal, Senhor, que levanta contra a vida deles. Repreende, ó Pai, todo exército de inimigo contrário, Senhor, que se levantou contra a vida deles. Repreende pelo teu poder, porque nós sabemos, ó Pai, que tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus também, entra com a tua mão, Senhor, de providência. Entra com a tua mão de bênção. Entra com a tua mão de solução, Senhor, nas áreas que eles estão precisando, estão clamando a Ti. Por isso que eles estão orando, por isso que nós estamos orando, clamando ao Senhor, para que o Senhor possa vir no socorro do Teu povo, para que o Senhor possa vir, ó Pai, ajudar o Teu povo, Senhor, que carece e que precisa da Tua ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nesta hora, nesse momento, entra, Senhor, com a tua resposta para a oração do meu irmão que tem feito a Ti. Entra com a tua resposta, Senhor, para a oração da minha irmã que tem colocado diante de Ti, porque eu sei que Tu estás ouvindo, Senhor, cada palavra. Mesmo antes que saia da nossa boca, mesmo antes que chegue no nosso pensamento, Tu já conheces tudo, Senhor. Diz a Tua palavra. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, vem nesta hora abençoar os meus irmãos que estão ouvindo essa oração, para que eles possam, Senhor, regozijar em Ti, para que eles possam se alegrar e para que eles possam testemunhar a Tua bênção para aqueles que não Te conhecem, Senhor. E assim o Seu nome será glorificado, o Seu nome será exaltado e conhecido na face da terra. Por isso nós oramos nesse momento, pedindo a Tua bênção, e eu abençoo a cada um deles no Teu nome, Jesus. Assim nós oramos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Confirma aí, fique tranquilo, faça como Davi, ore ao Senhor, busque ao Senhor, interceda a Ele, coloque diante dele as suas preces e aguarda, que no momento certo o Senhor está respondendo, a resposta já foi dada. Às vezes não chegou até você ainda porque está havendo uma batalha espiritual no mundo espiritual, uma guerra entre anjos e demônios, para que a sua resposta chegue até o momento certo, tá bom? Então você continue orando, continue intercedendo para que o anjo consiga passar, para que Deus mande reforços e a guerra esteja vencida, e aí então o mensageiro vai chegar até você e te trazer a bênção, te trazer a resposta para aquilo que você está pedindo a Deus, tá bom? Confia no Senhor, descansa nele e tudo mais Ele fará, diz a palavra. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você não for inscrito aqui, então se inscreve, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, ative o sininho para que você seja notificado dos vídeos novos e principalmente compartilhe essas orações com seus amigos, com seus grupos, porque tem muita gente precisando de ajuda, de solução, e essas orações, essas mensagens de Deus tem feito milagres na vida das pessoas, tá bom? Então compartilha e deixa Deus fazer a obra na vida deles, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Deus te abençoe e tenha um bom dia.